comunhão eucarística é um dos momentos mais sagrados e significativos na vida de um católico. Trata-se do ato de receber o próprio Jesus Cristo, presente de maneira real e verdadeira no pão e no vinho consagrados durante a Santa Missa. Não é apenas um símbolo ou uma recordação, mas o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Cristo que se faz presente na Eucaristia. A Eucaristia é muito mais do que um ritual. Ela é o coração da vida cristã. Foi o próprio Jesus quem instituiu este sacramento na última ceia, quando disse aos seus discípulos: "Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue." Com essas palavras, ele quis permanecer conosco, oferecendo-nos força espiritual e união com Deus. Por isso, a Eucaristia é o ponto central da nossa fé. É na comunhão que renovamos o sacrifício de Cristo na cruz e recebemos a graça de caminhar com Ele em nossa vida cotidiana. Ela nos fortalece, nos une à Igreja e nos ajuda a viver como verdadeiros discípulos. É um convite constante a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A Eucaristia ocupa um lugar central na vida cristã porque nela encontramos a plenitude do amor de Deus por nós. Não é apenas um símbolo, mas o próprio Cristo presente de forma real e viva. Essa é a doutrina da Igreja Católica, firmemente enraizada tanto nas Escrituras quanto na tradição. Desde o Evangelho de São João, capítulo 6, somos conduzidos a compreender este grande mistério. Jesus, ao falar sobre o pão da vida, não deixou margem para dúvidas sobre a profundidade de suas palavras. Ele declarou: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente." E para aqueles que se questionavam sobre o que ele queria dizer, Jesus reafirmou: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Essas palavras desafiaram os ouvintes de seu tempo e continuam a nos chamar à reflexão até hoje. A Igreja Católica ensina que, na Eucaristia, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Este processo, chamado de transubstanciação, ocorre durante a consagração na missa, quando o Espírito Santo, pela ação das palavras do sacerdote, realiza este mistério. Embora aos nossos olhos e sentidos pareçam continuar sendo pão e vinho, sua essência, sua substância, é completamente transformada. Assim, o próprio Jesus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Mas por que Deus escolheu esse modo tão especial de permanecer conosco? A Eucaristia é o meio pelo qual Jesus nos dá a oportunidade de estar em comunhão plena com Ele. Não é apenas um gesto simbólico, mas uma união profunda e verdadeira. Quando recebemos a comunhão, estamos recebendo o próprio Cristo em nosso coração, fortalecendo nossa fé, renovando nossas forças espirituais e reafirmando nossa esperança na vida eterna. Este sacramento não apenas une cada pessoa a Deus, mas também fortalece a unidade entre todos os membros da Igreja. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 1396, a Eucaristia faz a Igreja. Ao comungarmos, somos reunidos como um só corpo, participando da vida da Igreja de maneira mais completa. Este ato nos ensina que a fé não é apenas algo individual, mas uma vivência comunitária. Somos chamados a ser irmãos e irmãs, unidos por esse pão que é o próprio Cristo. Por isso, compreender e valorizar a Eucaristia é essencial para todo católico. Ela é o alimento da alma, a força que nos sustenta na caminhada da fé e o laço que nos une como Igreja. Para receber a comunhão, é necessário estar batizado na Igreja Católica. O batismo é o primeiro sacramento que nos incorpora ao corpo de Cristo, tornando-nos membros plenos da Igreja. Sem ele, não podemos participar da Eucaristia, pois a união com Cristo começa no batismo, como ensina a Igreja. Outro requisito importante é estar em estado de graça, ou seja, estar sem pecado mortal. Isso significa que, antes de receber a comunhão, é necessário ter confessado qualquer pecado grave. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Eucaristia deve ser recebida por aqueles que estão em plena comunhão com Deus, o que implica em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Além disso, a preparação espiritual é essencial. Participar da Santa Missa regularmente e viver uma vida cristã coerente é fundamental para que a comunhão seja um verdadeiro alimento para a alma. Não é apenas um gesto ritual, mas um meio de aprofundar a relação com Deus. A primeira comunhão, que acontece geralmente na infância, exige uma preparação catequética, onde as crianças aprendem sobre o significado da Eucaristia e como viver como discípulos de Cristo. E por fim, a Igreja recomenda que recebamos a comunhão frequentemente, sempre que possível, até diariamente,
pois ela nos fortalece na fé e nos dá a força necessária para viver segundo a vontade de Deus. Há algumas situações em que uma pessoa não deve receber a comunhão. A primeira delas é quando se encontra em pecado mortal não confessado. O pecado mortal é um pecado grave que rompe nossa amizade com Deus, e o Catecismo da Igreja Católica, número 1385, nos ensina que, antes de receber a Eucaristia, é necessário confessar esses pecados em um sacramento de reconciliação, para que a alma esteja em plena comunhão com Deus. Além disso, quem não acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, ou seja, quem não acredita que o pão consagrado seja verdadeiramente o corpo de Cristo, não pode comungar. A Eucaristia é um sacramento de fé, e receber a comunhão sem essa fé é desrespeitar o mistério que ela representa. Cristãos que não são católicos também não devem receber a comunhão. A Igreja Católica ensina que, para participar desse sacramento, é necessário estar em plena comunhão com a Igreja. A Eucaristia é um sinal de unidade. E a participação de não católicos, embora sincera, não reflete essa união plena. Pessoas que estão excomungadas ou sob censura canônica também não podem comungar. A excomunhão é uma pena grave que impede a pessoa de receber os sacramentos até que se reconcilie com a Igreja. Finalmente, católicos que vivem em situações matrimoniais irregulares, como uniões não abençoadas pela Igreja ou casamentos fora dos ensinamentos da Igreja, devem também se abster da comunhão, pois essas situações contradizem o ensino de Cristo sobre o matrimônio. Nessas situações, é necessário buscar a reconciliação com a Igreja antes de participar plenamente dos sacramentos. Antes de receber a comunhão, existem algumas disposições práticas que ajudam a viver esse momento de forma mais plena e respeitosa. Uma delas é o jejum eucarístico. A Igreja pede que, pelo menos 1 hora antes de receber a comunhão, a pessoa se abstenha de alimentos e bebidas, exceto água e remédios. Esse jejum é uma preparação espiritual, um modo de mostrar reverência ao sacramento e se concentrar totalmente naquilo que vai receber, o corpo e o sangue de Cristo. Além disso, a postura e o respeito diante do sacramento são fundamentais. Ao aproximar-se da Eucaristia, é importante estar em oração e silêncio, buscando estar interiormente recolhido. Esse momento não é apenas um gesto externo, mas uma atitude do coração, reconhecendo a presença real de Cristo no sacramento. A calma e a concentração ajudam a vivenciar com mais profundidade a união com Deus. Também é importante fazer um exame de consciência antes de receber a comunhão. Esse momento de reflexão permite que a pessoa se veja diante de Deus, reconhecendo suas falhas e pedindo a graça de Deus para se corrigir. Um exame de consciência sincero ajuda a receber a Eucaristia com um coração mais limpo, mais disposto a viver conforme os ensinamentos de Cristo e da Igreja. A confissão regular é uma prática essencial para manter o estado de graça e viver uma vida cristã mais plena. Ao confessar nossos pecados de maneira frequente, nos aproximamos de Deus e recebemos o perdão que Ele nos oferece com tanto amor. A confissão não é apenas um momento de reconhecer nossas falhas, mas também de renovar nosso compromisso com Deus e com os ensinamentos da Igreja. Ao limpar nosso coração, estamos mais preparados para receber a Eucaristia de maneira digna e com mais profundidade. A relação entre a confissão e a Eucaristia é muito importante. Os dois sacramentos juntos nos ajudam a viver a nossa fé de maneira mais verdadeira e coerente. A confissão regular é, portanto, uma forma de preparar nosso coração para a Eucaristia, garantindo que estamos sempre em comunhão com Deus, livres dos pecados que nos afastam dele. Quando não é possível receber a comunhão, é importante lembrar que a comunhão espiritual é uma alternativa válida e muito significativa. A comunhão espiritual ocorre quando, mesmo sem poder receber a Eucaristia fisicamente, você faz um desejo profundo de estar unido a Cristo em seu coração. Ao fazer isso com fé e amor, você se abre à graça de Deus, permitindo que Ele habite em sua vida de forma espiritual. Além disso, participar ativamente da missa é essencial, mesmo sem comungar. A missa é um momento de oração e louvor, e sua participação nas leituras, nas orações e no canto é uma maneira de continuar sua caminhada de fé. Mesmo sem receber a Eucaristia de forma física, você pode se alimentar espiritualmente ao ouvir a palavra de Deus e oferecer seu coração em oração. A missa é sempre uma oportunidade de crescer na fé, seja comungando ou não, pois a presença de Cristo no altar
é fonte de força para todos os que participam com devoção. Se você está gostando do conteúdo e quer ajudar a manter esse trabalho no ar, considere apoiar o canal por meio do Valeu Demais. Todo o conteúdo que você recebe é totalmente gratuito, mas a produção tem seus custos. Com sua doação, você estará ajudando a manter o canal ativo e a continuar recebendo vídeos de qualidade, feitos com muito carinho para você. Além disso, se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo e aprofundar ainda mais sua jornada de fé, venha conhecer o nosso clube de membros. Lá, você pode acessar vídeos e materiais especiais que preparamos com todo cuidado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Interaja também nos comentários, deixando suas dúvidas ou sugestões. Vai ser ótimo ouvir de você. E se você quer aprofundar ainda mais o tema de hoje, assista ao nosso vídeo sobre como fazer a comunhão espiritual corretamente. Com certeza, você vai enriquecer ainda mais sua caminhada na fé.